Aê, galera! Olá, olá, festeiras e festeiros desse multiverso! Olha aqui, ó, esse é o cara, esse é o personagem que a gente quer ver nessa fase 4 da Marvel. Boa noite para todo mundo aí que vai começar a assistir essa live com a gente, quem vai assistir também gravado, sejam muito bem-vindos. E vamos começar a falar então desse 7º episódio da série What If, que tá assim, ó, chegando ao fim, mas voltou a subir no seu nível, voltou a trazer uma sensação legal assim de assistir. Na semana passada a gente fez uma live aqui que eu falei sobre o episódio, que eu achei que não é que o episódio era ruim, mas já tivemos outros episódios melhores. E aí agora, finalmente, esse episódio voltou pra cima, assim, trouxe de volta a série para um patamar ok, assim, um patamar muito legal, muito divertido, com uma proposta muito bacana. E aí dá mais vontade da gente conversar sobre o episódio. Mas antes, né, da gente falar desse episódio, eu já lembro vocês para se inscrever no canal e ativar o sininho. E, gente, quando vocês ativam o sininho, tem 3 opções, tá? Que é desativar o sininho, ativar o sininho personalizado e ativar para todos os vídeos, tudo que sai. Então, eu sugiro que vocês ativem o sininho para todas as publicações. Assim vocês vão receber a notificação de tudo. Porque senão o YouTube não entrega bem, assim, tem problema, principalmente eu que estou começando aqui, o YouTube tem uma certa dificuldade para distribuir esse conteúdo, então se vocês puderem ativar o sininho para todas as postagens, isso me ajuda pra caramba, assim, e vocês também podem assistir o conteúdo ao vivo, porque a ideia é que vocês participem aqui, então quem está ao vivo pode participar, trazer contribuições, coisas que eu talvez não vá comentar aqui, que vocês lembram, eu já comento aqui, usem o chat ao vivo pra gente se comunicar, beleza? Tô vendo aqui o retorno, tá tudo certo. E aí, gente, não esqueçam também de deixar o like aqui embaixo, porque o like ajuda também a distribuir mais para outras pessoas que estão assistindo a série, que estão curtindo e podem trazer também outros pontos de vista aqui para a live. Eu decidi fazer essas lives, essa proposta ao vivo, para que a gente possa realmente ter essa troca, né? Porque nos vídeos, claro, vocês sempre deixam comentários, isso é muito legal. Tá para sair um vídeo aí que foi pedido pela galera, mas tá aqui ao vivo, a gente junto, construindo assim uma ideia a partir do episódio, isso é muito legal. Então, sempre incentivo vocês a estarem aqui presentes ao vivo. E vamos falar então do 7º episódio que, né, já tá encaminhando para esse último ato, esse último momento da série. E que eu vou dizer que o episódio em si, eu achei ele bem contido, ele voltou para uma questão assim que me remete lá aos episódios, por exemplo, do T'Challa, que me remete um pouco ao episódio dos Vingadores, né, quando os Vingadores não existissem, que é um episódio bastante contido. Ele é uma aventura pontual ali, mas ele tem consequências muito interessantes para o resto da série. A cena final dele, assim, é um negócio muito chocante, a gente vai falar mais pro final. Mas, pensando então nessa questão do episódio do Thor, o Thor é um personagem tão controverso nessa caminhada no Marvel Studios. Ele foi um personagem que passou por muitas modificações, muitas diferenças. Eu estava assistindo outros influenciadores falando sobre a questão, por exemplo, da chegada do Taika Waititi para mudar o Thor no 3º filme, e é exatamente isso, assim, o Taika trouxe uma visão muito diferente e que eu particularmente sou um defensor, eu gosto muito de Thor Ragnarok. Eu acho que finalmente eles pegaram um personagem que era extremamente sisudo, extremamente cansativo de assistir e deram um pouco de leveza pro personagem. E não uma leveza num sentido de um deboche, mas assim, na época quando eu fazia as lives do Loki, eu sempre pegava a mitologia como referência, né? E nesse episódio até a gente pode pegar também como uma fonte de inspiração para falar um pouco do Thor,
porque o Thor, ele é um personagem, vamos botar assim, ele é um personagem que ele é recriado para os quadrinhos da Marvel, né? Ele não é exatamente fiel. E os filmes também já vão para outro lugar também. Ele já muda mais uma vez o Thor. O Thor dos filmes, ele também não é... claro, ele bebe da fonte, óbvio que é uma base para criar o Thor do cinema, mas o Thor do cinema, ele é diferente do Thor que a gente tem na mitologia nórdica. Então... Mas eu acho que o que aconteceu com ele no terceiro filme, no Ragnarok, foi realmente uma renovação para fazer com que esse personagem fosse, no mínimo, um personagem divertido da gente assistir. Porque a própria mitologia tem vários momentos assim, que eu lendo, eu me virava rindo, porque é muito engraçado, é muito cômico a forma como esses deuses asgardianos, não, esses deuses nórdicos, eles lidam com as coisas. Existe um peso, existe, óbvio, uma responsabilidade em tudo que eles fazem, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de... Eles estão sempre puxando o tapete um do outro. O Loki na mitologia nórdica, ele é muito divertido, ele é bem aos moldes do Loki que a gente conhece, tanto na série própria dele, quanto, por exemplo, no Thor, o Mundo Sombrio. Também é outro filme super controverso, muita gente critica Thor, o Mundo Sombrio, e eu entendo a crítica, mas em questão de personagem, de características de personagens, eu gosto muito de Thor, o Mundo Sombrio. Eu acho que o Loki, dentre os filmes, é a melhor versão. Claro, depois tem o Ragnarok, que eles só mantêm a mesma essência, né? O Loki do primeiro Thor, eu acho ele extremamente pesado. Tem um ponto que é necessário, o peso que ele carrega, mas acaba se tornando cansativo, na minha opinião. Mas, enfim, e esse episódio, assim, ele traz de volta justamente esse Thor festeiro, esse Thor que traz, assim, uma leveza pro personagem e mostra o que é um Asgardiano, ele bebendo e fazendo festa, porque, ao que tudo indica, o que a gente lê, essa é a mitologia nórdica. Os deuses nórdicos estavam sempre fazendo festa, estavam sempre celebrando, então isso é uma coisa que traz uma essência também da mitologia. Isso é muito legal. Eu sempre pontuo nas nossas lives, né, o evento Nexus. O evento Nexus desse episódio é justamente o fato do Odin não ter resgatado... Aliás, ele resgatou o Loki, filho de gigantes de gelo, né, azul, só que ao invés dele levar para Asgard e cuidar daquele bebê, ele devolve para o Lothei, né, para o rei dos gigantes de gelo. Então, esse é o evento Nexus. Nesse universo, o Odin decidiu devolver a criança à sua família. E isso causou total uma diferença no sentido de que o Thor, ele virou um menino mimado. Ele foi uma criança mimada, a vida toda filho único, que conseguiu tudo que ele queria e fazia a farra dele. Então, é muito interessante porque esse é um episódio que, de novo, traz a essência do personagem, mas também modifica a partir desse universo, né? No episódio anterior eu tinha ficado um pouco chateado, não tinha gostado tanto do episódio, apesar dele ser um bom episódio, ele estava mais abaixo dos outros, porque para mim a sensação é que o Killmonger, ele simplesmente foi tirado de um universo para aquele dali. Ele não teve uma modificação, e a gente espera um pouco que na série eles tenham essa modificação, para a gente também explorar, porque, óbvio, são milhões de possibilidades. Claro que o Killmonger de um universo e de outro podem ter a mesma personalidade, só que eu acho que o legal da série é reimaginar isso. E aí, quando fica muito parecido com o que a gente já tem, a série perde uma oportunidade, né? Perde uma oportunidade de desenvolver algo diferente. Então, esse episódio agora, o 7, trouxe de volta essa essência que eu acho que a série aborda, que é imaginar universos diferentes, imaginar ideias que não vão para o cinema necessariamente, né? Porque esse episódio do Thor também, ele é bem contido. Outros episódios a gente teve uma construção de personagem mais interessante, como o do Doutor Estranho, né? Que tá mais o patamar. E é interessante a gente ver, fazendo lives aqui com vocês, que a partir
do momento que a gente vai vendo outros episódios, esse nivelamento que eu tenho feito aqui com vocês, ele vai se modificando aos poucos, né? Eu ainda coloco o episódio do T'Challa lá em cima, porque é uma coisa muito pessoal que eu realmente achei um episódio excelente, né? Em toda a questão de reconstruir um universo totalmente novo, dele ser divertido e ao mesmo tempo conservar a essência dos personagens. Eu acho que ele é um episódio muito bem construído. E ele tem a questão da homenagem, que não tem, pra mim, é difícil tirar isso do episódio em si. Então ele ainda tá lá em cima. Mas a partir do momento, assim, tem outros episódios que vão começando a ficar mais... num patamar um pouco mais elevado também, à medida que a gente vai também vendo outros capítulos dessa série e vai percebendo assim, mas aquele episódio do Doutor Estranho, realmente, ele foi muito bom, porque olha esses outros aqui que não foi. O efeito comparação também, ele contribui bastante para isso. Mas aí, então, de novo, um episódio fechado, né, do Thor, e é um episódio que, assim, ele bebe da fonte do primeiro filme do Thor, ele bebe do terceiro filme. Acho que todos os filmes do Thor são contemplados nesse episódio, né, e referências a esse episódio. O momento do combate ali, que eu já vou comentar, ele me remete muito a outros movimentos de luta do Thor que a gente já tinha visto. Então é aquele velho easter egg que a gente olha assim, o jeito que o Thor segura o martelo, ou o jeito que o Thor fala do cabelo dele, né, que é sempre uma questão cômica. Isso tudo traz um pouco essa memória, peraí, eu já vi isso, e aí a gente lembra um pouco dos filmes do próprio Deus do Trovão. Mas aqui... outra coisa que retoma é a paixão dele pela Jane Foster de um jeito diferente, porque aqui o Thor, filho mimado, né, garotinho mimado, ele, né, virou, gente, um boy lixo, né, ele ficou aquela coisa assim do cara da festa lá, se achando e quis ir pra cima da Jane Foster. Apesar disso, o romance deles ali, a atração que eles sentem um pelo outro, seguiu, continuou. Então, ok, não acho isso um problema, mas o fato dele trazer toda aquela galera, toda aquela festa, eu tinha falado em um shorts que tá aqui disponível também, que o uniforme dele é diferente, e na verdade o uniforme dele é diferente não porque ele é mais poderoso, porque ele é mais isso, aquilo, não, é só porque é um universo diferente e eles decidiram mudar o uniforme. Não vejo problema também, mas é interessante a gente ver como existe esse cuidado também. Não é só reproduzir uma coisa. O episódio, ele lida com essa questão de também vamos modificar um pouco algumas coisas relacionando com a modificação do personagem. Então, isso é muito legal. Mas aí... seguindo aqui a linha narrativa, né, tem momentos assim que são muito hilários. Por exemplo, a morte do Nick... Morte não, porque ele não chegou a morrer, mas a aparição do Nick Fury e repentina, né, o repentino sumiço foi algo muito hilário, assim. Samuel L. Jackson ganhou um cachê bem baixo ali só para fazer meia frase. E... enfim, isso é um detalhe, talvez já vou falar agora, porque é um episódio que tem muitos personagens, muita gente, muita referência assim de personagens, Nebulosa, o Grão-Mestre volta, o próprio Thor, o Loki, todos eles têm a dublagem original, né, dos atores que trabalham no live action. Os únicos que não têm são a Capitã Marvel e... eu acho que é só a Capitã Marvel, na verdade, nesse episódio. Então... de novo, eu não sei bem como é que foi, se é por questão de cachê, questão de agenda, não lembro se a Brie Larson tá fazendo algum outro projeto, alguma coisa, mas é interessante, assim, é muito legal porque a grande maioria dos personagens tem a dublagem original. E então, Thor tá fazendo uma festa, tá lá bem tranquilo, a Darcy percebe que o Thor, ele já teve em uma outra estrela, né, elas fazem um estudo, ela e a Jane Foster fazem um estudo e descobrem que o Thor já teve numa outra estrela e aquela estrela desapareceu, foi destruída. Então o medo da humanidade, o medo da SHIELD, né, vamos botar assim,
é que o Thor destrua a Terra com a festinha dele, com a farra. Então, eles chamam, né, a força maior. Isso mantém, assim, isso continua a mesma coisa dos filmes, que é a Capitã Marvel, eles chamam através daquele bip, daquele pager. E aí é que começa uma questão assim que eu acho que é muito legal. Talvez futuramente, principalmente quando sair o Capitão Marvel 2, né, que vai ser chamado The Marvels, as Marvels, eu vou fazer um vídeo falando sobre Capitã Marvel, o primeiro filme. Porque eu particularmente não gosto de Capitã Marvel. Eu acho que, enfim, não vou fazer um review aqui, mas ele tinha um potencial muito legal e ele não é aproveitado como deveria. Eu acho que, assim, a Capitã Marvel é uma heroína excelente, assim, principalmente na questão da força dela, da força de personagem, mas ela perdeu em alguns pontos ali e eu acho muito triste dizer que eu não gosto de Capitã Marvel, mas é um fato, assim, em questão de filme, eu gosto muito mais da ideia Capitã Marvel do que propriamente o filme dela. E a participação dela em Ultimato, que é um deus ex-máquina que chega lá e quebra tudo, e ela é ótima, né? É sensacional, e é isso aí. Acho que, né, falta um pouco de desenvolvimento dessa personagem. Mas aí esse episódio ele não aprofunda a personagem, ela não é o foco, então nem tem porquê ela ser aprofundada, mas acho que a parte mais legal é a luta. Isso é uma coisa que eu senti um pouco de falta no filme dela e que aqui foi compensado, porque finalmente a gente tem um embate com os Vingadores mais poderosos, os Vingadores mais fortes. Eles estão em um embate, por isso que o título dessa live é Embate de Gigantes, porque é uma luta sensacional, é uma luta global. E eles voam e dão socos que jogam um para outro continente. E eu acho isso muito legal. Eu adorei o episódio nesse ponto, nessas lutas. Eu vi gente falando sobre questão de anime. Eu, particularmente, não sou tão ligado a anime, mas apesar de não ser tão ligado, eu sei um pouco sobre. E a sensação é muito parecida com aquelas cenas de anime, de luta de anime, sabe? E isso é muito legal. Isso é um detalhe que eu gosto, que eu acho legal. E que tá nesse episódio. E isso é muito, muito massa. Porque a gente vê uma luta realmente de seres super poderosos na Terra. E aí a gente vê que no fim das contas, ambos são muito poderosos do seu jeito, né? Então não tem como a Carol Danvers acabar com Thor e vice-versa, porque eles têm habilidades que conseguem se sobrepor, né? Então isso é muito legal. Eu acho que toda a sequência de luta deles é a melhor parte do episódio. Porque o resto é festa, é divertido. É divertido, por exemplo, na primeira noite ali, que eles passam a noite naquele apartamento da Jane Foster, como é que é o nome? A Darcy, ela casa com o Howard, o Pato, que é, diga-se de passagem, o Howard, o Pato, ele é um personagem recorrente dos quadrinhos, até teve live action dele na década de 80 ou 90, mas ele não é um personagem super desenvolvido, mas ele é muito divertido. Eu acho que essa é a parte que é legal do Howard, porque ele é divertido. Esse é o ponto do personagem. E aí, tendo esse personagem ali como uma presença cômica, isso é legal, é divertido de assistir. Mas, de novo, é uma parte da diversão. A parte mesmo que eu acho que o episódio ganha é esse embate fenomenal de seres super poderosos, né? Que no fim a Capitã se dá conta que tá, eu posso, né, ficar lutando com ele ali, mas não vai de nada para lugar nenhum. Eles vão ficar se batendo e ninguém vai parar, porque o Thor também ele é muito orgulhoso, né? A gente lembra que o Thor já é orgulhoso por natureza, inclusive dos live action. E aqui, sendo filho único, ele tem um ego ainda mais inflado. Gente, eu não tenho nada contra filhos únicos, tá? Mas é só, enfim, é a brincadeira do estereótipo, né?
Mas enfim, eles ficam lá lutando, não sei o quê. Qual que é a solução que a Jane Foster encontra? E na verdade a Jane Foster encontra a solução porque no fundo ela gosta do Thor. Isso eu achei meio, ok, né? De novo, é uma suspensão da descrença nesse ponto, assim, porque ela gosta dele e tudo, mas não teve um grande desenvolvimento de relacionamento, nada assim. Assim como nos filmes do Thor, eles têm um relacionamento, eles têm um relacionamento bem, ruim. Vamos botar ruim, né? Então não é um relacionamento super desenvolvido, né? Fraco, sentimentos e não cola. Mas aí ela decide então ela consegue contactar o Heimdall, pro Heimdall levar ela lá pra Frigga, que tava de férias, tava lá com as amigas dela, e aí a Frigga então se comunica com o Thor. E eu tô chegando aí porque eu sei que tu tá fazendo baderna. Cara, e assim, é uma parte de novo, é a suspensão da descrença, é tipo abraçar o ridículo, né? Porque o Thor, no fim das contas, ele é um bebezão, né? Ele tem todo, não, porque eu faço, porque não sei o quê. E na hora que a mãe dele tá indo lá, ele vira uma criança. Ele volta a ser uma criancinha, chorona e, sabe? Então, assim, de novo, comprar o ridículo, comprar essa ideia de, ok, né, o Thor, porque é um universo paralelo, então não é uma questão que a gente vai levar adiante, pelo menos acredito que esse episódio, de novo, é um episódio bem fechadinho, então, ok, é divertido assistir, de novo, é um episódio que eu gostei porque ele tem essa coisa da despretensão de ser sério, de ser super conectado. Eu acho que é esse o ponto que o What If consegue ganhar muito, o fato deles não se preocuparem em ter super conexões com o resto do universo da Marvel. Só que aí, né, Frigga, vou voltar. E o Thor, meu Deus, minha mãe. Aí ele começa, né, vai lá, pede pra todo mundo ajudar a arrumar e ninguém quer, né, todo mundo quer só festa. Na hora de ajudar, ninguém vai dar o braço a torcer. E, na verdade, daí o Thor usa todo o poder dele de Deus do trovão e pega o Mjolnir e não sei o que, engrossa a voz e diz pra todo mundo ajudar ele. Né? Um bebê chorão. Pra mãe dele é um bebê chorão. E aí, então, eles conseguem arrumar tudo, trazem tudo de volta e quando a Frigga chega, o Thor tá lá, o professor Thor. Escolinha do professor Thor. Escolinha do professor Odinson, né? Ai, pode escolher o nome, né? Mas é muito engraçado, assim, é um negócio, de novo, ridículo, né? Abre o coração pro ridículo, porque, enfim, até a Capitã Marvel vai ali pra dar uma chegada e, não, tá tudo bem, ele tá aqui, eu vim ajudar ele, né? Ela encobre o amigo, né? E aí todo mundo volta pra Asgard super feliz. Acabou a aventura. Aí o Thor volta pra Terra, né? Pra lá se declarar e finalmente, né? Convidar a Jane Foster pra um encontro. Cara, aí é que vem realmente o ponto que... Meu Deus do céu! Na semana passada eu falei sobre o que poderia ser o final da série, o que o Arif poderia indicar para nós como final apoteótico, porque a gente sabe que existe uma super equipe chamada Guardiões do Multiverso, e nos trailers a gente já viu aquela formação, então como é que eles vão se encontrar? Como eu disse já na live anterior, eu acho que o episódio 8 e 9 vão ser episódios em sequência. O que eu quero dizer? Que nem Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. É um consequência do outro. Então, eu acho que no próximo episódio a gente vai ter o início do conflito com o super vilão e o último episódio vai ser o episódio de conclusão, né? Então, no próximo episódio vai ser alguém reunindo esse grupo de variantes de vários multiversos, né? Para combater um inimigo em comum. Um detalhe que me surgiu durante o dia foi que, por exemplo,
O Vigia, ele aparece no início do episódio, ele aparece em determinado ponto ali, também faz um comentário, né? Ele não interage com ninguém, mas na hora do vilão que aparece, ele não tá mais ali. E aí? Peraí, o Vigia, né? Ele não aparece, né? Pode ser que, claro que ele está ali porque ele é onipresente, onisciente, tarará. Mas por que será, né? Não fez nenhum comentário, se absteve de falar alguma coisa para nós, espectadores. Estranho, né? Bizarro. Não sei. Eu comentei na semana passada que talvez o Vigia fosse esse personagem que ele tá sempre batendo na tecla, não posso interferir, não sei o quê. E o único que se comunicou com ele foi o Doutor Estranho, e eles trocam uma ideia, e ele diz de novo, né, reafirma que não pode se envolver com nada. Mas será que não vai ser ele que ele vai olhar assim, tá tudo um caos, ele vai ter que se meter na situação, ele vai ter que influenciar em alguma coisa, por exemplo, o encontro desses super-heróis de várias linhas temporais para resolver essa situação? Talvez, eu apostaria. Para mim parece que pode ser isso sim. Eu colocaria um pouco as minhas apostas aí. Não totais, mas a maioria. Eu acho que no fim vai acontecer isso. Mas enfim, falei de tudo isso para não dizer quem é o vilão, né? A partir de agora, um baita spoiler. Até agora já falei um monte de coisa, mas aparece finalmente o Ultron. Ou melhor, o Visão com o uniforme de Ultron, que a gente já tinha visto nos cartazes. E não só o Visão vestido de Ultron, com vários Ultrons, lá com um exército ali, não é muita gente, mas é muito robô, mas tem ali uma certa quantidade, uma cavalaria ali com ele. Mas ele está com as 6 joias do infinito. Sim, ele na armadura dele, ele posicionou as 6 joias do infinito. O que parece que ele está vindo de outra realidade. O que parece que ele está vindo de outra realidade ou de outro espaço, né? Porque ele tem a joia do espaço, então ele pode viajar. Mas o ponto é, ele está vindo de outro lugar. Quando o Thor sai dali da Jane Foster e se vira, ele vê aquele portal e o Ultron saindo com várias réplicas dele, né? E aí, quando abre o capacete, tá lá o Visão, com a joia da mente. Então, temos aí o nosso vilão. É isso, tá estabelecido. Para mim, esse final é o final mais importante de todos até agora, porque finalmente a gente sabe qual que vai ser o caos que vai gerar a reunião desses guardiões do multiverso. Porque até agora todos os episódios eles eram bem fechadinhos, bem, né, cada um no seu universo, linhas temporais diferentes, tudo. E aí agora não, agora a gente tem um inimigo que pode ser um inimigo comum para todas as realidades. Pode ser que ele seja um viajante de realidades, esse Visão, que, não sei, olha, posso até especular agora, será que esse não é um Visão que perdeu a Wanda e que ele jurou vingança, então ele iria em todas as linhas temporais tentar salvar a Wanda, só que no fim das contas, a Wanda, ela tá destinada a morrer? Não, mas na linha regular não tá. Não sei. Será que ele não tá assim num limbo de todas as realidades que ele vai? Ele encontra Wandas que estão destinadas a morrer? Que é o caso, por exemplo, que a gente viu no Doutor Estranho, que foi uma coisa que foi bem estabelecida, que foi bem trabalhada, que tem certas questões que a gente não tem como controlar, não tem como modificar, e o fato do Visão ir atrás dessas respostas, dessa solução, não coloca ele num lugar de talvez eu quero ir para outras realidades e encontrar ela. E aí ele está destruindo outras realidades e esse é o problema? Meu Deus do céu. Talvez eu tenha descoberto o final de What If. É por isso que eu digo pra vocês que vocês têm que se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente tem que ter esse momento, assim, de explosão de ideias, assim. Fantástico. Essa é a minha aposta. E a de vocês. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo quem tá assistindo essa live, quem tá assistindo depois o vídeo gravado.
Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa minha teoria. Compartilhem isso. Quem sabe realmente não seja esse o ponto. Eu acho que tem grandes chances desse ser o final. E aí, a questão do Vigia chamar os Vingadores, os Guardiões do Multiverso, ok, pode ser que aconteça. Esse eu não aposto tantas fichas, mas eu apostaria mesmo nessa questão do Visão tentando vingar a morte ou encontrar uma realidade que a Wanda fica viva. Só que cada vez que ele tenta modificar essas realidades, porque a Wanda está destinada a morrer, ele acaba destruindo uma linha temporal. E esse é o grande problema que vai reunir os Guardiões do Multiverso. Tem potencial. Compartilhe isso aqui, porque isso aqui não pode ficar só nessa live. E, enfim, quem não é inscrito no canal, se inscreve também, ativa o sininho. Lembrando que todas as quartas-feiras a gente tem live às 8h30 da noite para falar sobre o episódio de What If. Na próxima semana a gente tem live. A gente vai ter a live do episódio 8, que eu acredito que seja o início desse grande conflito, dessa grande guerra final. E aí, na semana seguinte, no 9º episódio, lá no dia... agora não sei, mas é em outubro já. No último episódio, a gente vai ter um vídeo. Talvez eu faça live. Comentem aqui se vocês querem que tenha live no último episódio, mas com certeza vai ter um vídeo para falar sobre a série como um todo, né, depois dessa conclusão. Então, para não perder tudo isso, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações, tá? Lembra de ativar para todas elas. E eu vou ficando por aqui, então muito obrigado para quem ficou até o final, para quem assistiu ao vivo, para quem tá lá assistindo gravado, e eu fico muito grato pelo apoio de vocês, para que vocês estejam sempre aqui para a gente trocar uma ideia. Isso aqui é um sonho sendo realizado e eu estou muito feliz com essa interação com vocês, tá bem? Muito obrigado, até a próxima e até mais, até semana que vem.